Seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. O tema da redução da taxa do IVA nos produtos alimentares tem sido recorrente desde que a inflação começou a subir. Em Portugal, este tema ganhou maior relevância no final de 2022, curiosamente pelo anúncio do governo espanhol que decidiu eliminar o IVA de alguns produtos alimentares essenciais. Para falarmos sobre este tema e sobre a possível redução do IVA em Portugal, tenho comigo o Manuel Tarré, atual presidente do Conselho Estratégico da Economia do Mar da CIPA, quem agradeço a sua presença nesta entrevista, e começava precisamente por lhe perguntar porque é que Portugal não segue o exemplo do governo espanhol. Os nossos governantes vivem numa bolha diferente da realidade do país. Porque, se quisermos ir à base do problema, não é aceitável num país da Comunidade Europeia que ser o único em que a taxa do IVA é de 23%, taxando os bens alimentares como se de bens de luxo se tratassem. Portanto, não é aceitável que isso possa acontecer. Não é que nós, enquanto associação, não tenhamos feito algum ruído junto do governo e passando a nossa mensagem da forma mais disciplinada possível e mostrando o desagrado dos portugueses em verem nas refeições só coisas tão simples como esta, uma refeição pré-congelada ou pré-preparada, congelada ou não, pré-preparada paga um IVA de 23%, o que se destina sobretudo aos consumidores de menos recursos, aqueles que compram a refeição para levar para casa, mas se formos ao restaurante temos a mesma refeição a 13%, ou as refeições mais caras a 13%. Quando vamos a um restaurante, os que podem ir aos restaurantes, que são cada vez menos, pagam IVAs a 13%. Se comerem as refeições em casa, que são para aqueles com menos recursos, um pastel de bacalhau, por exemplo, paga 23% de IVA. Como é que é possível que isto se continue assim? Portanto, não é que nós não tenhamos ruído, não me parece que o governo esteja voltado ainda para ouvir esta sensação de repúdio pelos direitos mais sensíveis, mais legítimos da população portuguesa, que é ter a alimentação, que não é um bem de luxo, taxado como se de luxo se tratasse. É inaceitável. E que ruído foi esse que já fizeram chegar ao Ah, governo nós através temos das feito associações? Nós temos um estudo da Deloitte que mede o impacto do IVA, que são, se nós quisermos medir a taxa de IVA reduzido de 23 e de 13 para 6%, que era onde ela devia de estar. Se nós quisermos ver, se quisermos comparar Portugal com os demais países europeus, que é bom que o façamos, eh, a Alemanha tem uma taxa generalizada de IVA a 7% na alimentação e a Espanha tem uma taxa de 10% máximo. Nós temos 23 ou temos 13 em alguns produtos, poucos. Não é sensato, quer dizer, isto não é mesmo sensato. A medida que o governo espanhol teve é uma medida musculada, sensata e indo ao encontro daqueles que mais necessitam, que são quase todos. São quase todos. A baixa do IVA na alimentação, já não peço que Portugal, nesta fase, passasse o IVA para 0%, porque seria muito bem-vindo, logicamente, mas não me parece que o governo para isso possa estar voltado. Mas poder aceder ao sentido prático da vida comum dos cidadãos portugueses e baixar as taxas de IVA de 23 e de 13 para 6% de uma forma genérica, muito bem. Parece-me que seria um bom passo. Se depois disso viesse a taxa de 6 para 0, então estaríamos perante um governo com o entusiasmo de agradar realmente ao consumidor. Não me parece que os bónus que se possam dar, aqueles cheques que se vêm dado aos portugueses, a alguns portugueses, possam ser suficientes para ter o impacto que politicamente se pretende. Parece-me muito mais sensato que, de uma forma generalizada, a baixa do custo da alimentação se fosse feita através da redução do IVA. Termos em conta que mesmo o custo que todos nós temos sofrido do impacto destas crises que vivemos nos últimos 2 anos, aumentou o pacote do custo da cesta de produtos alimentares de uma forma muito próxima dos 20%. Se nós reduzíssemos o IVA, quase que normalizávamos essa situação. Agora, a nível de impactos, que é algo que se deve medir, por estudo que nós temos da Deloitte, este impacto significaria no máximo 100 milhões de euros. 100 milhões de euros gastos neste propósito ou investidos neste propósito, mais do que gastos eram investidos, face a tantos 100 milhões de euros que são desperdiçados noutras áreas em que nós não estamos nada de acordo, nós portugueses não estamos nada de acordo com as medidas que os governos e da forma como
uma parte dos nossos impostos são encaminhados é de uma falta de justiça muito grande, de falta de bom senso, digamos. Eu já não quero dizer justiça de bom senso. Deveríamos primeiro olhar para aqueles que vivem em Portugal e não para aqueles nichos de oportunidades que muitas vezes por razões por razões políticas se opta por apoiar em troco de apoiar uma área tão sensível como é a alimentação. Até porque Portugal é o único país da União Europeia que está a aplicar a taxa máxima de IVA nos produtos que Sim, referiu, como por exemplo, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Espanha e em França, com exceção das bebidas alcoólicas. sim, exatamente. Se verificar, nós temos taxas de 23, onde outros países têm 6, 4, 10, 5,5%. Por exemplo, se virmos França, a França tem uma taxa generalizada de 5,5%. Generalizada. Se virmos o Reino Unido, tem 5% na alimentação. A Alemanha tem 7, a Bélgica tem 6, a Itália tem no máximo 10, a Espanha tem no máximo 10 e nós temos 13,23. Mas 23 é o genérico. E posso dar referências do que é que temos em 23. Temos situações tão caricatas como as refeições prontas, as refeições preparadas, ou qualquer bem alimentar que esteja preparado passa imediatamente para a taxa de 23%. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer as salsichas, quer dizer os produtos de tomate, quer dizer os açúcares, quer dizer os cereais de pequeno almoço, as sopas instantâneas, que muitas pessoas é o que comem à noite, é fazer uma sopa, pegarem uma sopa instantânea e fazê-la. Aqueles que podem, outros nem isso conseguem já fazer. As bolachas, os bolos, vamos comer uma pastelaria, um bolo de arroz com um galão, isso é taxado, taxado os bolos são taxados a 23%. É realmente uma situação que eu não consigo perceber, como português, como é que este governo, de uma forma sensata, não, por ele próprio, não corrige esta assimetria de valores. Não consigo perceber como é que é preciso, com todo o ruído que eu tenho feito, quer pelas associações que presido, quer pela própria CIP, o ruído que tem sido feito de mostrar que esta é uma medida sensata, equilibrada e na mais franca justiça, o que é que leva a ainda não ter acontecido? O que é que está por trás de uma hesitação de tomar uma posição tão clara sobre esta matéria? E acredita que todo esse ruído acabará por chamar a atenção do governo e o governo acabará por ter a sensatez de seguir os exemplos de outros países da União Europeia Eu durante este ano? repare, eu mais do que ter a sensatez de seguir os países europeus, que é de facto uma boa base de decisão, é os próprios olharem para os portugueses em si próprio e respeitarem-nos. Nós somos um país de fracos recursos. A população, nós somos dos países mais pobres da União Europeia, com menos salários, com os baixos, com menos recursos. Somos um país que, nestes últimos anos, não temos criado grandes riquezas. É bom que se olhe para os países e as próprias pessoas que estão na decisão política deste país olhem para o seu interior e vejam, vamos auxiliar, vamos fazer qualquer coisa que possa auxiliar o dia a dia dos portugueses, que lhes ajude a todos, aos que podem e aos que não podem, a ter mais recursos. Portanto, é uma medida perfeitamente paralela, toca-nos a todos, mas os que podem ir, continuam, os que podem ter, que têm recurso a outros salários, não tem o impacto que tem naqueles que vivem no limiar da pobreza e das suas reformas, pacatas reformas, ou dos seus salários baixos, como Portugal tem vindo a ter. Portanto, é uma medida de justiça. Eu, se estivesse na parte política, se estivesse nas decisões políticas deste país, estando eu muito ligado a esta parte da alimentação, certamente que faria todo o meu melhor para conseguir ir ao encontro do alinhamento que quase todos os países europeus têm, que é de taxar os bens alimentares como produtos alimentares e não como bens de luxo. Eu entendo que o indivíduo se compra uma roupa, ou se compra um automóvel, ou se compra uma televisão, paga um IVA de 23%, é um bem que pode ter uma duração diferente. Agora, um bem alimentar, nós precisamos de comida todos os dias, para sobrevivermos. Inclusivamente, a taxa, que muitas vezes é uma das grandes questões, que nos dizem, mas o marisco deve continuar taxado a 23%. Mas é que até o marisco eu não estou de acordo, porque o marisco hoje já está mais barato do que muitos produtos alimentares. Antigamente era uma realidade, mas hoje
um peixe, uma carne, custa mais por quilo do que custa um quilo de camarão. Quer dizer, generalizar, tudo o que é alimentar deve ter, na nossa opinião, o IVA máximo de 6%. Vamos esperar então para ver se o governo segue o exemplo dos outros países da União Europeia. Manuel Tarré, agradeço-lhe a sua disponibilidade para falarmos aqui um pouco sobre este tema e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade, caso este cenário se mantenha em Portugal. Ponha sempre, porque esta é uma situação que tem sido um cavalo de batalha das nossas associações, é universal a toda a área da indústria portuguesa da indústria alimentar portuguesa, e seria de bom grado que o governo, nesta legislatura, conseguisse repor esta assimetria de valores. Muito obrigado, um bom dia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado. Já sabe, desse lado, pode acompanhar estas entrevistas e acompanhar a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.pt.